Marco Ferri dirigia-se para a casa de campo da mãe de sua esposa, Chiara. Ela havia viajado a trabalho para o exterior por uma semana, e sua mãe, Ana Moretti, insistira para que ele não ficasse sozinho no apartamento em São Paulo. "Vem aqui, eu cuido de tudo", dissera ao telefone, com aquele tom caloroso e decidido que lhe era característico. Não era a primeira vez que passava alguns dias lá, mas desta vez havia algo que pesava em seu estômago, como um pressentimento. A estrada estava cheia de buracos e curvas apertadas, cercada por campos já amarelados pelo final do verão. Enquanto dirigia, pensava em como era inusitado aquele emaranhado de coincidências. Ele livre, Chiara distante, Ana sozinha na grande casa. Quando chegou, Ana o recebeu na porta com uma bandeja de copos e uma garrafa de suco de frutas vermelhas que ela mesma preparara. Ela tinha pouco menos de 60 anos, mas carregava os anos com graça. Os cabelos estavam presos em um coque arrumado, a pele clara e os olhos vivos brilhavam com uma energia contagiante. "Não se preocupe, Marco", disse ela, sorrindo. "Aqui você é hóspede, não está no trabalho", acrescentou, assentindo. Com Ana sempre fora fácil conversar, até mesmo brincar. Contudo, às vezes, essa facilidade tinha um toque de constrangimento. Durante o jantar, ela serviu um prato farto, batatas assadas com alecrim, legumes em conserva e bolinhos de peixe. Contava histórias de sua juventude, ria e servia bebidas. Ele a ouvia, mas ao mesmo tempo notava alguns de seus olhares, um pouco mais longos do que o necessário, um pouco mais diretos. "Talvez seja apenas a minha imaginação", pensou ele. Mas então, Ana falou com uma voz mais baixa, quase como se estivesse falando consigo mesma. "É raro para mim ter alguém com quem conversar de verdade." Ele hesitou com o garfo na mão, sorrindo para não demonstrar surpresa. Ana continuou, como se nada tivesse acontecido. "Uma mulher da minha idade às vezes se sente invisível." Ele não respondeu. Não sabia se aquele discurso era dirigido a ele ou ao vazio da sala. Limitou-se a terminar o prato, sentindo um nó crescer em sua garganta. Na manhã seguinte, o aroma de panquecas o despertou. Ana usava um vestido leve de verão, os cabelos soltos sobre os ombros. "Bom dia", disse ela, estendendo-lhe um copo de chá em um recipiente de vidro grosso. "Dormiu bem?", perguntou, tentando parecer natural. Ele não queria parecer confuso, mas era difícil não notar como ela parecia diferente do que lembrava, mais relaxada, mais radiante, quase jovem. "Você sempre é tão organizada", comentou ele para quebrar o silêncio, e ela sorriu. "Gosto de começar o dia com calma." Aquele momento simples, com o sol entrando pela janela e a toalha clara sobre a mesa, trouxe a ele uma estranha sensação de intimidade que não esperava. Após o café da manhã, Ana sugeriu uma caminhada até o rio que ficava nos fundos da casa. O caminho atravessava um pequeno bosque de bétulas, e o ar estava perfumado com o cheiro de grama molhada. Caminharam em silêncio por um tempo, até que, talvez para não escorregar em uma pedra, ela segurou o braço dele. "Não se assuste", disse rindo. "Só preciso de um apoio." Ele apertou levemente a mão dela, quase de forma distinta. Naquele gesto simples, sentiu algo se mover dentro de si, uma nova consciência que o deixava desconfortável e, ao mesmo tempo, o atraía. Voltaram para casa quando já era quase hora do almoço. A casa parecia a mesma, mas ele não. Percebeu que a olhava com outros olhos, não mais apenas como a mãe de Chiara, mas como uma mulher independente, cheia de energia, com um sorriso que evocava um passado de paixões e escolhas corajosas. Passou a tarde lendo no sofá, mas não conseguia se concentrar. Seus pensamentos sempre voltavam para ela, para seu jeito de contar histórias, para as mãos delicadas que gesticulavam enquanto falava. O silêncio na casa, que normalmente era reconfortante, agora parecia carregado de possibilidades. Quando entrou na cozinha ao entardecer, Ana estava preparando uma sopa de legumes. Ela havia trocado de vestido, agora usava algo simples, mas elegante. "Quer um pouco de suco?", perguntou sem se virar. "Sim, obrigado", respondeu ele. Sentaram-se um de frente para o outro. Por um momento ninguém falou, apenas se ouvia o tic-tac do relógio na parede e a água borbulhando. Parecia que ela também estava procurando as palavras. Finalmente disse: "Sabe, às vezes na vida nos encontramos ao lado de alguém e descobrimos que é a única pessoa com quem podemos ser sinceros."
Ela olhou nos olhos dele. Ele engoliu em seco. Não encontrou nada para dizer. Você não precisa ter medo de mim, continuou Ana. É você quem tem medo do que sente. As palavras de Ana o atingiram de uma forma inesperada. Ele se levantou, dando alguns passos em direção à janela, fingindo observar o jardim. Ela permaneceu sentada, calma, com o olhar fixo na mesa. Não sei o que dizer, murmurou ele. Então não diga nada, respondeu ela com um meio sorriso. O coração dele batia forte, mas havia também uma sensação de paz, como se algo que ele guardava há muito tempo finalmente tivesse vindo à tona. Não aconteceu nada de inapropriado, mas naquele instante, ele sentiu que um limite havia sido ultrapassado. O restante da noite passou de maneira comum. Um filme na televisão, algumas conversas sobre o trabalho de Chiara, a lista de compras para o dia seguinte. Mas sob essa superfície cotidiana, havia um fio sutil que os unia e que ambos podiam perceber. Quando foi dormir no quarto de hóspedes, o escuro parecia diferente, mais denso, cheio de pensamentos que ele não sabia como nomear. Ele se virou e se remexeu na cama, ouvindo o silêncio da casa. Tentou se convencer de que era apenas imaginação, que Ana ainda era a mesma de sempre. No entanto, a lembrança da caminhada do braço dela sobre o seu, do jeito como ela o olhou à mesa, não o deixava em paz. Sentia uma confusão crescendo dentro de si, feita de respeito, carinho e uma atração que o assustava. Fechou os olhos, tentando afastar aqueles pensamentos, mas o sono não chegava. Parecia que ele havia entrado em um território novo, silencioso, onde cada gesto tinha um peso diferente. O dia seguinte começou com o som da chuva leve no telhado. Ele se levantou lentamente, ainda imerso nos pensamentos da noite anterior. Na casa, o aroma de pão tostado e geleia preenchia o ar. Ao descer as escadas, percebeu que Ana já estava na cozinha. Ela usava um suéter largo e uma saia escura, com os cabelos presos em uma trança suave. Bom dia, disse ela com um sorriso tranquilo, como se nada tivesse mudado. Sentaram-se para o café da manhã. Ela falava sobre o tempo, as chuvas que estavam por vir, o mercado de sábado. Ele respondia, mas sua mente estava em outro lugar. Procurava sinais, pistas, indícios de que ela também sentia aquela estranha corrente entre eles. Mas o rosto dela estava sereno, controlado, como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. No entanto, de vez em quando, os olhos dela se detinham sobre ele com uma doçura que ele não podia ignorar. Depois de arrumar a cozinha, ela sugeriu que ele a ajudasse no jardim. O céu ainda estava nublado, mas a chuva havia parado. Eles levaram alguns vasos para fora, cortaram galhos secos e limparam a varanda. Cada gesto compartilhado parecia carregado de uma estranha cumplicidade. Em um determinado momento, enquanto ele arrumava um vaso que havia caído, suas mãos se tocaram. Nada de extraordinário, mas aquele contato fez seu coração acelerar. Ela parou, olhou para ele e sorriu, quase pedindo desculpas, mas em seus olhos havia uma pergunta e talvez até uma resposta. Voltaram para dentro antes do almoço. Enquanto ela preparava algo para comer, ele ficou na sala tentando ler, mas as palavras não faziam sentido. Continuava se sentindo como se estivesse em um equilíbrio instável entre dois mundos, o da sua vida habitual, ordenada e previsível, e aquele novo, indefinido, feito de silêncios, olhares e possibilidades. À tarde, enquanto a chuva voltava a cair lá fora, eles se sentaram na sala com uma xícara de chá. Ana ligou uma velha rádio e sintonizou uma estação de jazz. Isso me ajuda a pensar, disse ela, ou a não pensar demais, depende do dia. Ele permaneceu em silêncio, ouvindo a melodia e o som da chuva juntos. Era como se o tempo tivesse parado. Sem pressa, sem obrigações, apenas aquele momento compartilhado. Você se sente à vontade? Perguntou Marco em voz baixa sem olhar para ela. Ela assentiu com a cabeça. Às vezes, penso que algumas pessoas entram em nossas vidas para nos mostrar algo que nos faltava. Ele a encarou surpreso. Não respondeu de imediato, então disse, e se essa coisa nos colocar em crise? Ela baixou os olhos para a xícara. Então, talvez valha a pena encarar isso de frente. O restante da tarde passou como se fossem amigos de longa data. Conversaram sobre filmes, livros e música. Ela contou sobre uma viagem à Grécia que fez quando era jovem, das noites passadas conversando com estranhos em varandas brancas sob a lua.
Ele falou sobre seu trabalho, suas rotinas diárias e os pequenos hábitos que o ajudavam a não pensar demais. Cada palavra construía uma ponte, cada lembrança compartilhada os aproximava. Quando a noite se aproximava e eles cozinhavam juntos, as luzes se apagaram de repente. Acontece sempre, disse Ana, rindo levemente, enquanto ele procurava um interruptor. A escuridão os envolveu, mas a atmosfera estava carregada de uma nova energia, como se aquele momento fosse um convite para algo mais profundo. A chuva caía forte do lado de fora e Ana riu enquanto dizia: quando chove demais, é melhor acender algumas velas. Ela se levantou e, com um movimento suave, acendeu as velas que estavam sobre a mesa. A luz tremeluzente desenhou sombras suaves nas paredes, criando uma atmosfera acolhedora. Eles se encontraram ali, naquela penumbra quente, como se o mundo lá fora não existisse mais. Você se incomoda com o escuro? Perguntou ele, ainda um pouco hesitante. Não, não agora, respondeu Ana, e ele percebeu que ela falava a verdade. O escuro, com ela, não era mais uma ameaça. Depois do jantar, permaneceram à mesa em silêncio. Seus olhares se buscavam e se evitavam ao mesmo tempo, como se ambos soubessem que estavam diante de um limite invisível, e que bastava um passo para superá-lo. Mas ninguém falou. Por fim, com a voz baixa, Ana disse: é estranho como o tempo às vezes parece parar, como se estivesse esperando que nós decidíssemos. Ele apenas assentiu, sentindo que ela estava certa. Algo estava esperando por eles. Aquela noite foi inquieta. Ele se revirava na cama, ouvindo os sons da casa, o tamborilar da chuva e o farfalhar das cortinas movidas pelo vento. Levantou-se para beber um copo d'água e, ao entrar na cozinha, encontrou Ana sentada à mesa, envolta em uma manta, segurando uma xícara quente. Você também está sem sono? Perguntou ela. Ele assentiu. Sentou-se em frente a ela e por um momento o silêncio reinou. Então ele disse: sinto como se estivesse atravessando uma ponte e não soubesse o que há do outro lado. Ana assentiu lentamente, olhando pela janela. Talvez não precisemos saber tudo de imediato. Às vezes, é preciso ter coragem para permanecer na incerteza. As palavras dela o tocaram profundamente. Ficaram ali mais um pouco, até que ele se levantou, desejou-lhe boa noite e voltou para seu quarto. Ao fechar a porta, encostou as costas na parede. Era tudo muito intenso, muito real. Não se tratava mais de um simples fim de semana no campo, nem de um mal-entendido passageiro. Algo estava mudando entre eles, lenta, mas inexoravelmente. O dia seguinte amanheceu sereno e silencioso. A chuva havia cessado, o céu estava claro e o ar fresco. Ana parecia um pouco mais distante, como se tivesse decidido voltar a uma rotina normal, e ele a seguiu nessa escolha. Passaram o dia fazendo pequenas tarefas, evitando momentos de solidão, mantendo-se ocupados. Mas por dentro, tudo ainda fervilhava. Naquela noite, enquanto arrumavam a mesa após o jantar, o telefone de Ana tocou. Era Chiara. Ela falou com um tom afetuoso, perguntando como estava a viagem, e depois passou o telefone para ele. Oi, amor, disse ele, tentando soar natural. Como você está? Bem, respondeu Chiara, animada. Talvez eu volte antes do previsto. Essas palavras o congelaram. Quando desligou, Ana o olhou. Ela disse quando? Ele hesitou. Amanhã, disse que quer me fazer uma surpresa. Eles ficaram imóveis por alguns segundos, e o tempo pareceu se contrair. Então, Ana se mexeu. Então precisamos nos preparar. Na noite anterior ao retorno de Chiara, ele quase não conseguiu dormir. Virava-se na cama, ouvindo cada ruído da casa, cada rangido da madeira, cada golpe de vento contra as janelas. Havia algo no ar que parecia diferente. A consciência de que aquele frágil equilíbrio construído nos dias anteriores estava prestes a se romper lhe dava uma estranha sensação de melancolia e medo. Medo de enfrentar o dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Medo do que veria nos olhos de Ana. Ao amanhecer, levantou-se e desceu para a cozinha. Ana já estava acordada, vestindo um roupão claro, com os cabelos ainda úmidos. Ela preparava o café e o olhou, mas não disse nada, apenas acenou com a cabeça, como se já tivessem compartilhado um longo diálogo sem precisar de palavras. Ele se sentou à mesa, e o barulho da chaleira cobria o silêncio pesado que os envolvia. Depois de alguns minutos, ela colocou a xícara à sua frente.
Precisamos arrumar tudo, disse com um tom prático. As roupas de cama, o quarto, o armário. Kiara vai notar até o menor detalhe. Ele assentiu, sabendo que ela estava certa. Sua esposa tinha um olhar atento, especialmente quando se tratava da família. Naquele momento a casa parecia um campo minado. Ana se movia com uma precisão inquietante. Mudou as cortinas, abriu todas as janelas para deixar o ar fresco entrar, lavou o chão, colocou para lavar tudo o que haviam tocado nos dias anteriores. Ele a seguia em silêncio, sentindo um crescente senso de culpa e impotência. Quando cada cômodo estava arrumado, Ana parou em frente ao espelho do corredor. Olhou-se por alguns segundos e, com um gesto lento, ajeitou os cabelos. Ele a observava de longe, imóvel. Não posso fingir que nada aconteceu, disse em voz baixa. Ela baixou o olhar e, em seguida, se virou para ele. Mas vamos fazer isso mesmo assim? As palavras dela o atingiram como um tapa, mas eram verdadeiras, cruéis e necessárias. A tarde passou em uma espera carregada de tensão. Cada movimento parecia amplificado, cada silêncio, uma expectativa. A máquina que passava pela rua fez os dois se sobressaltarem. Era por volta das 6 da manhã quando o som dos pneus na brita do caminho ecoou pela casa. Kiara havia voltado. Ela desceu do carro com um sorriso no rosto. Apesar de estar visivelmente cansada, seus olhos brilhavam de felicidade. Abraçou a mãe com carinho e em seguida se aproximou dele. Você não esperava que eu chegasse hoje? Esperava, disse, surpreendida, enquanto o envolvia em um abraço apertado. Ele assentiu, esforçando-se para sorrir, enquanto seu coração batia em um ritmo insustentável. Ana estava impecável. Recebeu a filha com naturalidade, preparando um chá e tirando da despensa os biscoitos que havia feito. Conversava sobre o clima, as flores do jardim e as vizinhas, parecendo até mais relaxada do que ele. Ele, por outro lado, sentia como se estivesse se movendo em um sonho. Naquela noite, durante o jantar, Kiara contava anedotas de sua viagem, rindo e gesticulando com entusiasmo. Ele a observava, tentando não deixar transparecer nada, mas sentia o peso do olhar de Ana sobre ele toda vez que ela passava por trás dele para servir algo. Era como se um fio invisível ainda os unisse, mesmo na presença da esposa. E sempre que seus olhares se cruzavam, bastava um segundo para entender que entre eles ainda não havia terminado. Após o jantar, Kiara se retirou cedo, dizendo que estava cansada. Vou para a cama. Não me acordem amanhã, quero dormir como uma pedra, disse indo. Ele a observou subir as escadas e quando a porta do quarto se fechou, ficou parado na cozinha. Ana estava lavando os pratos. Vai dormir, disse ela sem se virar. Ele hesitou, mas não se moveu. Permaneceu ali em pé, enquanto ela guardava os utensílios. Finalmente ela se virou, olhou nos olhos dele e suspirou. Marco, não podemos, começou, mas não terminou a frase. Naquele momento ele desejou poder apagar tudo, a culpa, o tempo, seu próprio nome, mas não podia. Aproximou-se lentamente. Ela deu um passo para trás, mas parou. É errado, murmurou. Eu sei. E então? Por que não consigo te dizer para ir embora? O silêncio que se seguiu era carregado como uma corda esticada ao limite. Então só se ouviam suas respirações. Não houve nenhum gesto impróprio, apenas um abraço longo, silencioso e desesperado. Dois seres humanos se buscando na escuridão, não por desejo, mas por necessidade, cientes de que no dia seguinte tudo voltaria a ser cinza. Nos dias seguintes, agiram como dois atores experientes. Cada gesto era calculado, cada palavra medida. Com Kiara, ele voltou a ser um marido atencioso. Com Ana, evitava o olhar, mas dentro deles ainda havia fogo, um fogo silencioso que ardia nas entrelinhas de suas conversas, nos olhares furtivos enquanto lavavam os pratos, nos toques involuntários das mãos ao passarem o mesmo copo. Certa noite, enquanto Kiara falava ao telefone com uma colega, ele entrou na cozinha e encontrou Ana olhando para o vazio. Ela segurava um pano de prato e parecia exausta. Quando o viu, não se moveu. Você está bem? Ele perguntou. Ela assentiu. Então, de repente, disse, sinto como se estivesse vivendo duas vidas e nenhuma delas realmente me pertence. Aquela frase o feriu, pois era verdadeira também para ele. Não havia necessidade de mais palavras. Eles se entendiam agora até sem voz,
mas aquele silêncio começou a pesar. Ele sentia que algo estava prestes a explodir e, de fato, explodiu de uma maneira que ele nunca esperaria. Era uma manhã de domingo. Kiara estava organizando algumas coisas no banheiro e saiu de repente com um lenço na mão. "O que é isso?" perguntou. Era um lenço com uma marca de maquiagem que não era dela. No rosto dela apareceu uma expressão que ele nunca tinha visto. Não era raiva nem dor, apenas um vazio, um silêncio tão absoluto que o fez tremer. "Diga apenas a verdade", pediu. Ele permaneceu em silêncio. Não conseguia falar. Aquela pausa foi suficiente. Ela entendeu, deu um passo para trás, depois mais um. Saiu da sala e ele ouviu o barulho do zíper da mala. Meia hora depois, a porta se fechou. Ana estava sentada na sala, com as mãos apertadas sobre o colo. Não disse nada, apenas olhava pela janela. Só depois de alguns minutos, sussurrou: "Eu sempre soube, mas esperava um final diferente." Ele se sentou ao lado dela, exausto. O silêncio entre eles estava cheio de destroços. Após a partida de Kiara, a casa parecia se esvaziar não apenas dela, mas de tudo que antes tentavam proteger. As cortinas balançadas pelo vento pareciam mais leves, os móveis mais distantes, o silêncio mais pesado. Os dias seguintes passaram lentamente, entre frases curtas e passos incertos. Ele e Ana frequentemente se encontravam na mesma sala, mas sem dizer uma palavra. Não era mais o silêncio cheio de promessas dos dias anteriores. Era um silêncio diferente, repleto de consequências. Kiara não lhe escreveu, não ligou, não respondeu. Aquela manhã de domingo começou como qualquer outra, mas logo se tornaria um marco na vida de Marco e Ana. Ele estava no pequeno galpão nos fundos da casa, organizando algumas ferramentas, quando Ana apareceu com 2 xícaras de café fumegante. Ela se sentou ao seu lado no degrau da entrada e olhou para os altos coqueiros que cercavam o quintal. "Estamos livres", disse Marco, a voz carregada de um misto de alívio e tristeza. Ana baixou o olhar, refletindo sobre a profundidade daquela palavra. Livre parecia uma conquista, mas também uma fragilidade, como se tivessem ganhado algo, mas perdido tudo o que realmente importava. "E agora, o que fazemos?" ele perguntou, quebrando o silêncio. "Vivemos", respondeu Ana, com um tom de determinação que surpreendeu Marco. "Não tenho uma resposta clara. Nunca vivi algo assim, mas não quero voltar atrás por mais doloroso que seja." As palavras dela foram como um toque suave, sinceras e imperfeitas, mas verdadeiras. O tempo passou e semanas depois Kiara, a esposa de Marco, pediu o divórcio através de um advogado. Sem explicações, apenas uma assinatura em um papel que selava o fim de um capítulo. Marco aceitou, pois não havia mais palavras a serem ditas. O olhar que trocaram na noite em que ela partiu já havia sido seu adeus. Agora ele e Ana eram 2 almas perdidas, sem um papel definido no mundo. Ana voltou a trabalhar de casa, mantendo um perfil discreto, enquanto Marco começou a ajudar um velho mecânico da cidade, um trabalho simples mas honesto. Juntos eles começaram a montar uma nova rotina, repleta de pequenos momentos que, embora simples, tinham um peso significativo. Almoçavam juntos, cuidavam do jardim e assistiam ao noticiário em silêncio. Mas havia algo entre eles que havia mudado. A culpa talvez, ou a consciência de que o vínculo que estavam formando tinha raízes no sofrimento e na falta. Apesar disso, permaneciam juntos, pois perceberam que 2 solidões podiam se unir e formar algo diferente, não perfeito, mas real. Certa tarde, enquanto estavam sentados sob um velho pé de manga no fundo do jardim, Ana olhou para Marco e perguntou: "Você já pensou no que teria acontecido se naquela noite você tivesse ido embora logo após o jantar?" Marco ficou em silêncio, observando os ramos carregados de mangas verdes. "Já pensei sim. Mas não consigo me arrepender porque mesmo que tenha machucado a todos, foi quando eu realmente te vi pela primeira vez", respondeu ele com sinceridade. Ana sorriu, mas era um sorriso triste. Marco sentiu uma onda de vida dentro de si, mas se perguntava a que preço. Naquele instante, ele percebeu que o amor deles nunca seria leve ou despreocupado, pois carregava muitas sombras, mas era deles, e isso o tornava autêntico. Com o passar dos meses, as conversas na cidade começaram. Vizinhos, parentes e amigos de Kiara murmuravam:
Alguns evitavam Marco e Ana, enquanto outros os olhavam com pena ou desprezo. Ninguém entendia, e ninguém poderia saber o que haviam vivido. Eles pararam de tentar explicar, pois as palavras, às vezes, são apenas barreiras. Certa vez, uma mulher que conhecia Chiara parou Marco na rua. Como você pôde? Ela perguntou. Ele não soube o que responder. O que poderia dizer? Que o amor muitas vezes chega no momento errado, que as pessoas não são lineares, que é possível destruir algo enquanto se busca desesperadamente a completude. Ele optou pelo silêncio e seguiu em frente. Ana, por sua vez, começou a se fechar um pouco mais, mas não de uma forma visível. Continuava a viver, a trabalhar, a cuidar do jardim, mas havia um olhar em seus olhos que se tornava mais opaco com o tempo, uma melancolia que não era dita, mas sentida. Marco, em seu íntimo, temia que um dia ela olhasse para ele e dissesse: não aguento mais. Mas esse dia nunca chegou. Um ano se passou e eles ainda estavam ali, não felizes, não destruídos, apenas presentes. Haviam atravessado um rio e, mesmo sem saber onde isso os levaria, decidiram não voltar atrás. Em uma noite de verão, enquanto o céu se tingia de roxo atrás dos galhos das árvores, Ana perguntou: se você pudesse voltar atrás, faria tudo de novo? Mesmo sabendo como tudo terminou? Marco refletiu por um momento. Eu te escolheria novamente, mesmo que isso custasse tudo, respondeu ele. E Ana fechou os olhos, parecendo mais leve e mais livre. Então talvez tenha valido a pena, ela disse, e naquele momento, Marco entendeu que nem todas as histórias precisam ser perfeitas para serem verdadeiras. Algumas nascem dos fragmentos, das fissuras, dos erros. E no entanto, elas permanecem e existem porque não são histórias para serem contadas a outros, mas histórias para serem vividas em silêncio, de mãos dadas.